E inovar é desafiar o status de como as coisas são feitas. Como tu bem pontuou no começo, o Porto é uma área centenária. Se é uma área centenária, a gente tem que desafiar constantemente o porquê as coisas são feitas dessa maneira. E gerar valor consiste nesse desafio de entender por que eu não posso fazer isso de uma maneira diferente. Bom, Rafael, já te conheço, mas eu vou pedir para apresentar, falar um pouquinho de você, qual é a empresa de vocês, com o que vocês trabalham hoje um pouquinho. Então, eu sou o Rafael, eu sou coordenador de inovação do Porto de Itapoá. O Porto de Itapoá é um dos maiores portos de Santa Catarina, um dos maiores portos do Brasil. Então, a gente está localizado na cidade de Itapoá, aqui em Santa Catarina. O porto ele é uma área de movimentação de carga, então tudo aquilo que a gente vê no nosso entorno, esses microfones, esses fones que a gente está utilizando, eles passam por um processo de fabricação e depois eles têm um transporte. O porto ele é peça essencial para a movimentação das cargas, ou seja, ele recebe essas cargas, armazena e distribui ela, mandando elas para fora do país ou redistribuindo elas internamente. Então, a gente recebe essas cargas, armazena no porto e quando elas estão prontas para ser liberadas, a gente entrega isso para uma transportadora e essa transportadora do cliente faz ali a entrega da carga para o centro de distribuição, leva para um outro armazém. Então, o porto ele faz esse elo, essa ligação entre essa cadeia. Cara, tipo, vamos fazer uma pergunta para você. Porto, operação portuária é algo que existe há séculos, Aham. né? O Brasil quase que foi descoberto porque um naviozinho se perdeu ali, é a história oficial, um naviozinho se perdeu e veio parar aqui. Aham. Por que inovar nessa área? Cara, a área portuária, bem como tu falou, então ela é uma das bases da economia, porque é ela que faz o escoamento dessas cargas. E assim como ela é a base, ela precisa estar em constante evolução para que a gente consiga ser cada vez mais produtivo, para que a gente cada vez mais entregue um serviço de valor e para que a gente consiga trazer tecnologia para dentro dessa área. Por quê? Essa área, ao longo do tempo, ela teve uma evolução muito constante no desenvolvimento de novos equipamentos, ou seja, equipamentos que trouxessem um maior nível de automação, uma maior capacidade de movimentação. Porém, a gente precisa olhar para o elo da cadeia como um todo, ou seja, toda atividade portuária, ela tem atividades core, que são essas de movimentação, mas também tem as atividades que estão por trás de back-office. Então, a gente precisa inovar para que todos esses processos gerem o maior valor possível para o cliente, ou seja, processos automatizados, focados na experiência do cliente, focados na experiência de uso daquilo que se consome. Por mais que o porto, no fim do dia, ela é uma empresa que presta serviço de movimentação, a experiência do cliente, desde o processo de descoberta até um processo de pós-atendimento, ela tem que ter o maior nível possível de tecnologia para que ele enxergue o valor que a gente gera dentro da cadeia dele. Legal. E de forma bem sintetizada, e aí eu já vou fazer o porquê, né? O que é inovar para vocês? E aí por que vocês optam, por que vocês gostam de estar em eventos de inovação, de estar participando com conexões? Para que inovar para vocês? Cara, a gente tem um pilar da nossa cultura que é muito forte, que é transformar ideias em resultados. Então, a gente enxerga como Porto que inovar para o Porto é gerar valor através da necessidade do nosso cliente, ou seja, é pegar a necessidade desse cliente, entender como isso está dentro da cadeia de movimentação logística e gerar valor para que ele continue dentro do seu negócio focado naquilo que ele é bom, ou seja, toda a parte que cabe ao Porto, deixa tranquilo que o Porto vai fazer isso de uma forma muito boa, porque a necessidade dele está no centro dos nossos processos. E inovar é desafiar o status de como as coisas são feitas. Como tu bem pontuou no começo, o Porto é uma área centenária. Se é uma área centenária, a gente tem que desafiar constantemente o porquê as coisas são feitas dessa maneira. E gerar valor consiste nesse desafio de entender por que eu não posso fazer isso de uma maneira diferente. Por que eu não posso ter um olhar? Por que eu não posso integrar uma tecnologia? Por que eu não posso eliminar uma etapa do processo? Então, inovar é transformar essas oportunidades em resultados, é navegar nesse mar de oportunidades e gerar valor para os nossos clientes. E como que vocês lidam hoje com o problema? Trabalhei com startup, a comunicação está falhando, não está legal. Como vocês veem hoje trabalhar com startup como um todo? Então, hoje a gente tem desenvolvido aqui um trabalho junto com o Link Lab desde 2019, na qual a gente entendeu que era uma jornada. Então, essa jornada ela começava com uma cultura dentro da companhia, que ela colocar as pessoas para frente do programa, deixando a área de inovação ali como background.
a gente tinha um processo de experimentação, que é se testar com as startups, que é entender como funciona esse universo de startups. Como é que eu trabalho com eles? O que é um piloto? O que é uma nova tecnologia? Como é que eu me relaciono? E a gente passa por um processo de prototipar, de testar essas soluções no seu dia a dia. E esse processo que a gente vem fazendo no Link Lab faz com que a gente enxergue que eu vou encontrar startups com diversos níveis de maturidade, ou seja, desde aquela que está tentando provar um conceito numa prova de conceito, até aquela que já tem um produto funcional que eu agrego à minha operação. E como é que a gente lida com esses problemas? A gente tem um suporte da equipe do Link Lab, que nos ajuda ali a entender no dia a dia, cara, a gente não está conseguindo ter um contato, ou a solução não está vindo aderente àquilo que a gente precisa. Então a gente tem esse canal de comunicação direto, e a gente procura, como área, estar sempre entendendo quais são os aspectos que a gente quer trabalhar, se a gente efetivamente está trabalhando um problema complexo, e se ele for complexo, talvez não seja esse o cenário. A gente tenha que gastar mais um tempo, segregar isso para que a gente ataque algo específico. Porque esse algo específico vai trazer um conhecimento para a startup, para o porto, e vai fazer com que a gente seja mais efetivo na construção da solução. Então, assim, é contar com uma parceria aberta, estar aberto a falhar e entender que a falha é o processo de aprendizagem para se chegar mais próximo da solução. Então, acho que esse é o que a gente procura fazer como porto, como inovação, para lidar com toda essa complexidade, essa novidade que é trabalhar com startups dentro do segmento portuário. E agora eu vou fazer duas perguntas de dificuldade. Vamos lá. É uma área logística, né, um porto, uma operação de um porto, mas, se me permite a liberdade, acaba se encaixando muito como indústria, né? É uma área industrial. Vocês têm uma área de inovação, vocês têm um alinhamento com a diretoria, né, da empresa para trabalhar inovação, mas como que é chegar lá na ponta? Qual que é a dificuldade que vocês têm e como que o Porto faz, como são as atividades de vocês para chegar lá na ponta da operação, lá no pessoal que está lá embaixo movimentando o container, que está lá embaixo recebendo container, de falar, legal, a gente trabalha isso aqui há 10, 20, 30 anos e vamos mudar tudo. Como que é a aceitação do pessoal e como vocês trabalham com isso? Cara, vamos lá. Então, dentro dessa vertente, como é que a gente procura fazer? A gente procura criar ações para aproximar esse colaborador, cara, que está no dia a dia, que está ali entendendo seus processos operacionais da área de inovação. Então, a gente cria alguns canais de comunicação para isso. Um deles consiste em ter um programa de inovação interno, na qual as pessoas podem escrever suas ideias, e a partir do desenvolvimento dessas ideias, a gente traz a pessoa que está lá no dia a dia, para reconhecê-la pelo seu esforço e implementar essas ideias que passam por um funil. E aí é legal porque essas ideias elas vão acabar interagindo com a própria inovação aberta, ou seja, uma ideia que surge lá, a proposta de solução, eu tenho que trazer para ti e falar, Marcos, cara, eu preciso de ajuda. Como a gente vem trabalhando aí recentemente. Então a gente procura criar um canal de aproximação e entender que a gente, como área de inovação, está ali para dar suporte. Cara, a gente não tem todas as respostas do mundo. E mais do que isso, a gente precisa entender as necessidades de quem está do outro lado, porque são pessoas. Então a gente lida com anseios, com valores, com essa vontade de reconhecer, mas a gente tem que valorizar ainda mais o fato dela dar um passo adiante, de olhar além daquilo que ela está fazendo e propor uma melhoria. Então é reconhecer esse esforço e essa mudança que ela está fazendo. Então é essa maneira que a gente tenta criar esse canal de comunicação e, a partir daí, receber essas ideias, desenvolvê-las e buscar as soluções, sejam elas dentro de casa ou procurando a inovação aberta como uma ferramenta de cocriação. E como que é o outro lado, né? Como que é a recepção e como que vocês trabalham com os níveis de aprovação? Como que é chegar num diretor, chegar num presidente, chegar em quem assina o cheque e falar, olha, eu quero contratar essa startup que tem esse aparelhinho com uma luz que pisca aqui, confia. Vai resolver. Eu preciso de um cheque em branco e confia. Como que vocês conseguem trabalhar dessa forma? Cara, muito se fala em torno da inovação como essa ferramenta de gerar soluções inovadoras para dentro da companhia, novos produtos e serviços, mas ela consiste em um processo. E esse processo, baseado na metodologia que você quiser escolher, o design thinking, os designs de serviço, a metodologia que você escolher não importa, você vai ter que fazer um processo de descoberta, de entender esse cenário atual, de levantar esses números, de estruturar com as pessoas que vivenciam no dia a dia essas dores. A partir dali, tu vai passar por um processo de levantamento das soluções, dessa ideação,
tu vai levantar protótipos e a partir dos resultados desse protótipo, tu vai montar esse case. Para quando você chega para você conversar com o diretor, pro cara que aprova, pro cara que te dá ali e fala, não, ó, tá aqui, cara. Vamos lá, vamos seguir adiante. Ele vai ter as informações suficientes para que ele consiga decidir enxergar assim, ó. Isso que eu vou fazer, ou que você está propondo fazer, vai gerar um valor. E acho que o mais importante aí é a gente conseguir sempre no viés da simplificação. Como a gente consegue pilotar as coisas? Eu não vou levar para a diretoria, a princípio, um mega projeto. Não, eu vou levar uma proposta de validar uma solução para uma dor da companhia, para um desafio, e a partir daí eu vou propor a escala desse desafio. Cara, validei, implementei o piloto, gerou resultado. Pô, beleza, como a gente escala isso para o próximo nível? Eu acho que esse é o trabalho que a área de inovação do Porto vem fazendo. Então, todo o time de inovação atua dentro dessa metodologia e com isso a gente vem conseguindo aprovar projetos e colhendo resultados aí para o Porto. E se deu errado? Cara, se deu errado, a gente sabe que o processo de inovar é aprender. A gente nunca vai conseguir acertar em 100% dos casos, mas como empresa, a gente tem a oportunidade de aprender em 100% dos casos. Então, a gente conseguir inovar, por mais que a gente não atingiu o resultado específico, a gente sabe onde a gente tem que aprender com aquele aspecto e trabalhar numa próxima proposta para aí sim a gente conseguir trazer o resultado para dentro da companhia. Legal. Para concluir, duas últimas perguntas, a gente tentar achar aquele corte para ficar na capa do YouTube, sensacionalista ali. A primeira delas, independente de a gente trabalhar num programa de inovação aberta que conecta com startups, é a sua visão, sincera, coração aberto. Uhum. Com quem é mais fácil de trabalhar? Startup ou uma empresa convencional? Cara, eu acho que depende muito da demanda, tá? Cada uma tem a sua complexidade e cada uma tem seus benefícios, tá? Quando eu estou procurando uma solução que está muito bem desenhada, que eu sei muito bem o escopo daquela solução, e dependendo do nível de complexidade da organização, possa ser que uma empresa consolidada, uma empresa de mercado, possa ter a solução mais aderente para aquele processo. Quando eu quero co-criar, quando eu estou aberto a criar um novo e eu não sei a solução, eu estou procurando ajuda para construir isso, eu entendo que a startup ela tem um benefício maior por ela ter esse processo de aprendizagem em parceria com as empresas. Ou seja, dependendo da sua demanda, cada uma vai ser mais aderente, cada uma com seu grau de complexidade, mas também cada uma trazendo um nível de aprendizagem para a companhia. Então, sem fugir da pergunta, mas indo direto, eu acho que cada uma tem seu benefício para cada solução. Legal. E para concluir, o que falta hoje para você, na sua visão, no ramo que o Porto atua? O que falta numa startup? O que falta no ecossistema para ser mais atrativo? Nós vemos que o Porto Itapoá, dentre vários portos no Brasil, eles são uma exceção à regra, né? Uhum. O que falta, na sua visão, no ecossistema para torná-la mais atrativo para vocês? Eu acho que o que a gente precisa é entender que o Porto ele tem diversas oportunidades, ele é, como você bem pontuou, é uma indústria, ou seja, a gente tem início, processamento e saída. E as startups precisam entender, e até as empresas portuárias, que é um processo de aprendizagem. A gente nunca vai ter uma solução 100% aderente àquela minha necessidade. Eu preciso estar aberto para o processo de aprendizagem e o porto, as empresas portuárias, elas precisam cada vez mais investir em programas que gerem ideias, que gerem oportunidades de negócio para os desafios da empresa, cara. Excelente, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade aí. Obrigado.